Olá, sétimo ano. Nós estamos aqui, então, para darmos prosseguimento às nossas aulas, né? Nós tivemos, a semana passada, aí o nosso tema falando sobre o artigo de opinião, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco aí sobre questões gramaticais, né? Vamos retomar aí a questão da coesão textual por meio da coerência referencial, dos pronomes relativos, né? E das conjunções coordenadas e subordinadas, tá? É lógico que nós vamos aqui, então, passar aqui uma breve ideia para vocês, né? Das conjunções coordenadas e subordinadas, tá? E vamos apresentar aqui alguns exercícios para que vocês possam treinar um pouco e aprofundar um pouco, melhorar um pouco o poder da escrita por meio desses aspectos gramaticais, tá bem? Bom, nós vamos aí então pegar a apostila, aí na página 5, vamos lá para a semana 2, né, com o tema, então, articulação entre ideias. Se o tema da aula passada foi artigo de opinião, e para se produzir um bom artigo de opinião, você precisa escrever bem. Para escrever bem, precisa articular bem as ideias, precisa de leitura, né? Precisa desses detalhes. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje, do tema da aula, é que as conjunções, né, que são palavras que ligam duas ou mais orações, né, elas possam ajudar vocês também a interpretar o texto, a trabalhar essa questão de interpretação, quanto a escrever melhor também. Aí segue, então, uma breve apresentação de conjunção. O que é conjunção? É um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. Tá? Nós podemos ter aí os grupos das coordenadas ou das subordinadas. Nesse primeiro grupo que vocês veem nesse quadro aí, nós temos o grupo das conjunções coordenativas, que ligam orações independentes. Tá? Orações independentes. Então, por exemplo, nós temos aí as aditivas, são essas conjunções aí. E, nem, mas também, não só, como também. Né? Você tem um exemplo, Maria não estuda nem trabalha. Então, você tem aí, obviamente, uma ideia de adição. Ela não estuda e também não trabalha. Soma de uma coisa mais outra coisa. Por isso que essa conjunção ela recebe esse nome de aditiva, dá uma ideia de soma, de adição. Já as adversativas são essas aí as conjunções, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? Elas dão ideia, você lembra do futebol, por exemplo, existe o adversário, é o opositor, é o contrário, é o oposto. Tá? Então, as adversativas dão ideia de oposição. Não se esforçou muito, porém, obteve bom resultado. Se a pessoa não se esforça muito, o normal é que ela não tenha bons resultados. Aqui foi o contrário, né? Ela não se esforçou muito, porém, obteve bom resultado. Então, essa conjunção aqui, o porém, ela é a que está produzindo essa ideia de oposição. As alternativas, o próprio nome já está dizendo, vai dar a ideia de alternância, essas aí as conjunções. Exemplo, ou você estuda ou você trabalha. Uma ideia ou outra acontecendo. Tá? As conclusivas, dando ideia de conclusão, essas aí as conjunções, por isso, assim, por conseguinte, normalmente são usadas assim no final de um texto, quando você quer por exemplo, dar uma ideia, dar uma conclusão para um texto, por exemplo, você inicia com essas conjunções, né? Pode ser no final do texto, no final de um parágrafo, para você concluir uma ideia. Tá? Por isso o nome de conclusiva. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Assim não ficarás desempregado. Por conseguinte, portanto. Tá? E as explicativas, que têm a finalidade de dar uma explicação. Aí as conjunções, porque, assim, pois, né?
não compareci à festa porque não fui convidado. Né? Está aí a frase, o porquê, dando a ideia, o sentido de explicação. Aí, na sequência, você tem as conjunções subordinativas. Tá? Lembrando que essas conjunções, vocês não precisam ficar decorando essas conjunções. Elas estão aqui presentes, né, no momento certo, no momento adequado que vocês forem escrever, pode consultar aí na internet, na sua apostila, o quadro das conjunções, mas não há necessidade de decorar essas conjunções e essas nomenclaturas que estão aí. Tá? O uso delas vai se dar através de leitura, através da prática da escrita, aí vocês vão... isso vai se tornando natural na sua prática. Tá? Então, para subordinativos, nós temos aí as causais, que dá a ideia de causa. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Resolvemos adiar o passeio, por quê? Por um motivo, por uma causa. Estava frio. As consecutivas, estão aí as conjunções, tamanho foi o mau desempenho do rapaz, que qual foi a consequência? Que a empresa optou por não contratar. As comparativas, comparação, então as conjunções, a menina era delicada como uma flor. Veja bem que o como, ele tem essa função de fazer essa comparação. As conformativas, conforme, segundo ele, o livro é bom, conforme ele, de acordo com a ideia dele. Tá? As concessivas, quando você abre uma concessão, né, vou à praia, embora esteja chovendo. Né? Ela se parece um pouco com as adversativas lá das subordinadas, aliás, das orações coordenadas que nós vimos anteriormente. Né? As condicionais, quando você quer dar aí uma ideia de condição, caso eu vá embora, fique na festa. Você vai ficar com uma condição, que eu vá embora. Tá? Integrantes, né? Aí tem que usar sempre essas duas, o que e o se juntas. Né? Uma integra, completa, complementa a outra. Quero que você volte já. Não sei se devo voltar lá. Tá? Temporais, o próprio nome já está dizendo, dá uma ideia de tempo, estão aí as conjunções. Quando te vi, meu coração pulou. Pulou quando? Naquele momento, da ideia de tempo. As finais, da ideia de finalidade, né? Estamos aqui para que ele fique tranquilo, a fim de que ele fique tranquilo, com a finalidade de que ele fique tranquilo. E as proporcionais, a ideia de proporção, quando a coisa vai acontecendo aos poucos. Quanto mais belo, mais caro. Muito bem, nós temos aqui algumas atividades, né? Temos aí uma tirinha, e as tirinhas elas são formadas por elementos verbais e não verbais. Né? Lembra-se que para se fazer uma boa leitura de uma tirinha, você tem que ler esses dois elementos. Os elementos verbais é a parte escrita e os não verbais são as imagens. Então, nós temos aí, fazendo uma breve análise da tirinha, quanto às imagens, né? Nós temos aí duas personagens, né? Eles estão fazendo aqui uma venda, né? Um comércio de uma roda, e essa é uma roda quadrada, que o vendedor está colocando aqui uma roda quadrada, e ele está querendo fazer uma crítica social aí também. Tá? Olha lá, comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. O comprador chegou lá para o vendedor. Né? E o que o senhor deseja? Está lá a roda, vejam bem a roda. Né? Quero uma roda nova. Qualquer coisa, preciso que resolva o meu problema. Não posso fazer nada, disse o vendedor. Que? Exclamou bravo lá o comprador. O Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Né? Então, vejam bem, como nós falamos aqui, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se complementam? Obviamente que sim, né, gente? Porque a gente só entende bem o contexto por meio dos desenhos, das imagens, dos personagens,
da fisionomia deles aqui, né? Do contrário, a gente não seria uma tirinha, seria outro gênero qualquer, menos uma tirinha, né? Questão número 2, embora mostre os personagens como na pré-história, qual relação a tirinha tem com a atualidade, né? Isso aqui tem tudo a ver, né? É muito comum a gente ver aí nos comércios, sobretudo no comércio eletrônico, mas também no comércio físico, comércio local, né? Muita gente vendendo gato por lebre, né? Vendendo uma coisa, dizendo que é muito boa, que é excelente, que é isso, que é aquilo, e na hora que a pessoa vai experimentar o produto, não é nada daquilo, né? Então, é uma crítica que o autor está fazendo a questões que acontecem na atualidade, tá? Questão número 3, nas falas da tirinha existem conjunções que introduzem ou ligam orações. Quais são elas, tá? Então, veja bem, aqui na tirinha, você tem, por exemplo, na primeira fala, comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. Você tem aqui um mas, ela está ligando a primeira oração, comprei semana passada esta roda, é uma oração, ligando a segunda oração, ela não funciona. E esse mas está dando uma ideia de oposição. Tá? Então, aqui nós já estamos respondendo as questões 3 e 4, que pede para a gente primeiro identificar as orações e depois encontrar o sentido dela. Tá? E na outra frase, que também tem conjunção, está aqui no segundo quadrinho. Tá? Quero uma roda nova, qualquer coisa, preciso que resolva o meu problema. Isso aqui é uma conjunção, porque está ligando a oração preciso com resolva o meu problema. Preciso disso, que ela resolva o meu problema. Está completando a ideia dessa oração anterior. Tá bem? Vamos à questão número 5. Releia os trechos abaixo do texto Violência e Futebol, texto que nós lemos aí na semana anterior. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento do futebol, dos campos de futebol, e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Aí pede o seguinte, a conjunção e, essa conjunção aqui, tá? Estabelece entre os termos uma relação de adição ou oposição. Lembra que nós falamos lá atrás, né? A adição é uma ideia de soma. Uma coisa que acontece, mais outra que acontece. A oposição é uma oposição, são ideias contrárias entre duas orações. Vejam bem qual é a ideia que está aqui. Ó. É cada vez mais notório e triste, pode ser essa aqui, tá, também, e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são muito claros. Né? Lógico que tanto aqui quanto aqui, essa conjunção e está dando uma ideia de adição, de soma, porque está colocando uma coisa mais outra, falando de duas coisas aí. Tá? No trecho, é comum agora, em qualquer derrota, ou, olha aqui a conjunção que vai ser solicitada de nós, né? É comum agora, em qualquer derrota ou maltrato, agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Que conjunção existe no período e a relação que ela expressa? Qual é a conjunção? Ou, né? No caso aqui, ó, é comum agora, em qualquer derrota ou maltrato, né? O ou, se você volta lá, você vai ver que é uma das conjunções que dão ideia de alternância, tá bem? Mas aqui ela está dando ideia de soma, tá? É um pouco diferente da ideia que é expressa, da conjunção que nos é apresentada aí no quadro de cima. Tá? Então, o objetivo dessa aula de hoje foi esse, trabalharmos um pouco aqui os aspectos gramaticais e falarmos um pouco aí dessas conjunções que nos trazem a ideia da articulação de ideias, tá bem? Na semana que vem, nós vamos voltar falando um pouco mais sobre gêneros textuais e outras questões gramaticais também, tá bem? Um abraço para vocês e até na semana que vem.